Pessoal, eu estava vendo um vídeo do Mickey Time, né, o Fábio Click Time, né, comentando sobre a questão do voto impresso, né, e sobre o fundão, né, já que eu até cobrei ele no Twitter e agora vi a live dele, né. Só que tem algumas coisas que a gente vai ter que conversar sobre isso, tá? A primeira coisa que a gente tem que analisar, ele repetiu uma fala do Bolsonaro que não é correta, né? Que o Bolsonaro ele não tem poder para permitir que uma eleição se realize ou não. Não é atribuição do presidente da República, tá? Assim, até a fala dele reverberou muito mal, tá? Que o Barroso já queria usar aquilo para enquadrar o presidente em crime de responsabilidade. E o Mickey Time, de uma forma muito ignorante e cega, ou para dizer outra coisa, ele repetiu: se não tiver a lisura e tal, olha, preste atenção. Se não tiver as condições honestas, não haverá eleição. O presidente Bolsonaro não tem poder para impedir uma eleição, tá? Ele não tem poder. Quem pode cuidar das eleições, quem cuida das eleições, e aqui eu não estou defendendo isso, estou falando a obviedade, é um fato, não é uma opinião. Quem cuida das eleições é o Tribunal Superior Eleitoral e das eleições em âmbito estadual, Tribunal Regional Eleitoral. O presidente, se tentar fazer alguma coisa disso, embora a gente veja que tem algo errado, ele vai ser considerado como estivesse dando golpe de Estado. É tudo o que a esquerda quer. Porque a esquerda passa todo esse tempo difamando a direita, dizendo que a direita é golpista, que a direita é autoritária, que a direita é antidemocrática. Vendo o presidente, uma fala do presidente que está preocupado sim que haja lisura nas eleições, eles vão usar isso contra o próprio Bolsonaro. E você repete. O Click Time, né, o Mickey Time, ele repete isso. Mas sem confiar no presidente. O presidente falou que não vai ter eleição, então não vai ter eleição. Você tá louco? O presidente não tem atribuição para isso. O presidente não pode impedir uma eleição. Tá? Aí o que acontece? Aí ele é enquadrado em crime de responsabilidade, se lasca e tem eleição do mesmo jeito. E a questão do voto impresso, o que acontece? A classe política não quer o voto impresso. Isso é óbvio. Tá? Por quê? Porque isso virou uma bandeira do presidente. Virou uma bandeira dos apoiadores do presidente. Que a questão do voto impresso ela é discutida antes mesmo do Bolsonaro chegar ao poder. Políticos que hoje são contra eram a favor do voto impresso na época que o PT estava no poder. Tá? Políticos do PSDB, do Novo, enfim. A senadora Simone Tebet era a favor do voto impresso. E a questão do voto impresso era sair um comprovante da urna, né? E além do sistema eletrônico, haveria o sistema impresso para auditar as urnas. Ó. Teria a dupla comprovação, teria duas etapas para garantir a lisura da eleição. É isso que as pessoas defendem. Claro que a esquerda demoniza o voto impresso e tudo mais, né? Porque você não tem como auditar as urnas. Então é uma preocupação não só do presidente Bolsonaro, de quase todos os brasileiros, né? De pessoas de bem que querem que haja eleições livres. Porém, infelizmente, pouco se pode fazer em relação a isso. E o presidente não pode ter o poder de impedir uma eleição. E o Mickey Time repetiu isso umas 5 vezes na live dele. 5, 3, 4, 5 vezes, que é uma coisa muito grave. Tá? E isso daria margem para que o Bolsonaro fosse responsabilizado. Tá? E teria eleições da mesma forma, sem o Bolsonaro. E seria processado. Caso ele tentasse uma movimentação. É tudo que os adversários políticos do Bolsonaro querem. Que ele venha com uma fala ou com alguma coisa em relação a isso. Ele não pode fazer nada em relação a isso. Não pode. Ele não tem poder sobre isso. Tá? Imagine só, a Constituição fala uma coisa, o presidente vai rasgar a Constituição. Sendo que se ele descumprir qualquer coisa da Constituição, ele é responsabilizado. Agora imagine num campo hipotético, se a gente tivesse um PT no poder e o político do PT, o presidente lá do PT, dissesse, não vai ter eleição não.
O que o Mickey Time falaria? Assim, a gente tem que pensar um pouco no que a gente fala. E o Mickey Time não pensou. Ao passo, olha só, ao passo que ele desdenha do voto impresso muitas horas, sendo que é uma preocupação do presidente, que ele diz que ele confia sem questionar, que a gente tem que confiar no presidente sem questionar, senão você é um comunista, oportunista, traidor, um vendedor de susto. Tá? Como assim você não confia no presidente? Ou você confia ou não confia. A questão não é essa. A questão é que você reverberou uma frase infeliz do presidente Bolsonaro, que não era ter sido dita. Né? Agora, na questão da luta do voto impresso, o próprio Mickey Time ora desdenha, ora diz que é importante, em menos de 20 segundos ele se contradiz, né? Eu acho que é aquela tática da nova língua, né? Do duplo pensar. Para quem leu 1984 vai entender o que eu estou falando. Tipo assim, é frio e quente ao mesmo tempo, sei lá, é duro e mole ao mesmo tempo, sabe? São sentenças assim muito antagônicas, né? Ao mesmo tempo que ele fala que a gente não tem que se preocupar com o voto impresso, fala que é importante lutar pelo voto impresso. E se não é importante, para que a gente vai lutar? Ó, sei lá, parece que esse cara sofre de um transtorno bipolar muito severo, sinceramente. É foda. Ao mesmo tempo, depois ele fala que as pessoas não confiáveis defendem um voto impresso. Tipo assim. Então, por exemplo, a mesma coisa da esquerda pentelhar com o Bolsonaro se o Bolsonaro falasse que beber água faz bem para a saúde. Todo mundo ia ficar contra a água. É a mesma coisa você com algumas pessoas da direita que você não gosta naquele time. É isso. Sabe? Então são coisas antagônicas, assim. É um show de contradição a live do Mickey Time. Assim, uma coisa é lamentável. É uma live lamentável, ao mesmo tempo que ele defende que o Bolsonaro faça uma ação e ele fala, não, se o presidente falou, tá falado. Não é assim que funciona. Infelizmente, vivemos num sistema que muitos de nós não concordamos, que não é um sistema perfeito, né? Que o nosso próprio sistema democrático é o sistema que nos governa, é um sistema injusto que aumenta a contribuição para o fundo eleitoral de 2 bilhões para 6 bilhões e políticos da base governistas votaram nesse negócio justificando que só votaram para a lei da LDO, sendo que eles também estavam incluso o fundão eleitoral, ou seja, aumentando 3 vezes o fundão eleitoral, ou seja, mais aumento de impostos, né? Mais brasileiro que está, de certa forma, já está acachapado de impostos, tá? É mais dinheiro para político fazer campanha. Tá? Então é um erro o fundão eleitoral. Eu acredito que 2 bilhões já é muito, imagine 6 bilhões. Tá? E esse dinheiro sai da onde? De mim, de você, dele, no Mickey Time mesmo. Então é muito complicado. Assim, a gente vê uma direita que não vê problema de aumento de impostos, sendo que desde que há essa militância na internet, foi uma das duras críticas à política da esquerda de aumento gradativo de impostos. A gente vê hoje uma esquerda que ainda tem sangue de poder e a gente vê uma direita que hoje, uma aula da direita, claro, que defende aumento de impostos, não há problema em aumentar impostos, não há problema de inchar o Estado, não. Quando é para colocar políticos que eles defendem, não, então tá certo. É aquela coisa, os erros dos sistemas podem permanecer desde que tenha os políticos que nós apoiamos. E isso não é defender a verdade, meu caro. Então eu prefiro ser um vendedor de susto, já que às vezes eu não sou tão bonito, né? Às vezes as minhas falas não são tão bonitas, então eu estou vendendo susto, já que meu canal tem anúncios. Então eu acho muito melhor vender um susto do que vender uma ilusão. Fica igual a direita SDV, né? A direita segue de volta, falando que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, piriri pororó, apoiar motociata, apoiar fazer canal estilo tititi, capricho,
falando que não sei o que, piriri pororó. Isso tá tudo bem. Vamos vender ilusão. Vender ilusão que tá tudo bem, que tá tudo certo. A gente não está aprendendo com os erros que aconteceu na eleição lá nos Estados Unidos. E se você tentar falar alguma coisa, não, você está vendendo susto, você é oportunista, traidor, você não presta, você está aqui por likes, por dinheiro, você é um traidor, como assim? Você não está apoiando o presidente? É isso. Basicamente isso. Então, eu prefiro vender susto, vender coisas que não são tão boas, aos ouvidos de muitos, né? Do que vender ilusão. É isso que o Mickey Time está vendendo. Uma ilusão para você. Então não está tudo bem. Saia na rua, veja que algumas coisas não estão bem. Tá? Esse é o problema da direita brasileira. A direita brasileira, às vezes, ela não quer enxergar certas coisas. E a esquerda, como a esquerda não tem esse pudor, ela vai usar isso contra nós. Uma das maiores táticas sujas da esquerda, usando a questão dos preços das coisas, que é uma coisa que conquista o eleitorado normal. O eleitorado brasileiro, ele é composto por pessoas que às vezes não têm boas condições de vida, que qualquer aumento de preço, seja em qualquer produto, é severamente impactado. Ele é severamente impactado. Então, é complicado. Algumas pessoas têm que sair da caverna, né? Alguns da caverna de Platão, outros da própria caverna, né? Sai da gruta, Mickey Time. Por favor, cara. Se enxerga, acorda, cara. Acorda que você tá passando vergonha. Falou, galera.